Eu, Cristiane F., 13 anos. Drogada, prostituída. Kai Hermann e Horst Rieck. Título original: Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Tradução de Maria Celeste Marcondes. Círculo do livro. Digitalizado, revisado e formatado por Susana Cap. A mãe de Cristiane. Continuação. Chegamos ao sound. Quando lá dentro, por pouco não caio de costas. Não tinha nenhuma relação com o que eu imaginava. A discoteca mais moderna da Europa era um porão, com um teto bem baixo, sujo e barulhento. As pessoas, cada uma por si, pulavam na pista de dança. Uma multidão sem nenhum contato entre si. Cheirava mal. O ventilador de vez em quando misturava os cheiros. Sentei-me em um banco e não ousei sair do lugar. Tinha a impressão de que me olhavam, que todo mundo via que não tinha nada para fazer ali. Cassie imediatamente entrou na onda. Corria de um lado para outro à procura de caras. Ela disse que nunca vira tantos caras assim de uma só vez. Eu estava petrificada. Os outros já se haviam abastecido com comprimidos de não sei o que e bebiam cerveja. Não quis tomar nada. Passei a noite toda diante de 2 copos de suco de frutas. Se eu me desse ouvidos, voltaria para casa, mas eu não podia. Minha mãe acreditava que eu dormia na casa de Cassie. Esperei até às 5 horas, até a hora de fechar. Houve um momento em que desejei que minha mãe tivesse descoberto tudo e que viesse me buscar. Se eu pudesse tê-la de repente ao meu lado. E adormeci. Os outros me acordaram às 5 horas. Cassie disse que ia embora com Peg. Sentia dor de barriga. Ninguém me ajudou. Sozinha, às 5 horas da manhã, eu subi a Kurfürstenstrasse até a estação do metrô. O metrô estava cheio de bêbados. Tive vontade de vomitar. Fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz, ao abrir a porta do apartamento e ver minha mãe sair do seu quarto. Eu lhe disse que Cassie se levantara muito cedo e que eu viera para casa para dormir até tarde, para dormir numa boa. Levei meus 2 gatos para minha cama e me enfiei debaixo das cobertas. Um pouco antes de dormir disse a mim mesma: Cristiane, estas coisas não são para você. Você está no mau caminho. Acordei ao meio-dia ainda me sentindo mal, senti a necessidade de falar com alguém sobre o que acontecerá comigo. Sabia que ninguém da turma iria me compreender. Achei que só podia falar sobre isso com minha mãe. Mas não sabia como começar. Disse-lhe: escute, mamãe, ontem à noite fomos ao Sound. Minha mãe fez uma expressão de horror. Eu continuei: afinal, não é tão ruim. Essa discoteca é enorme. Tem até um cinema. Minha mãe recomeçou com suas broncas de sempre. Eu esperei que ela me interrogasse, mas ela não perguntou nada. Estava cansada, como sempre, naquela tarde de domingo, faxina, almoço, problemas com seu companheiro. E não tinha vontade de ficar mais nervosa ainda discutindo comigo. Talvez ela não tivesse mesmo vontade de saber. Eu não tive coragem de falar. Aliás, eu nem sei se sentia vontade de falar. Naquela época eu não tinha consciência de nada. Eu vivia controlando meu humor, não pensava no futuro, não tinha projetos. Que projetos poderia eu ter tido? Não falávamos nunca do futuro. No fim de semana seguinte, Cassie veio dormir em minha casa como tinha sido combinado entre nossas mães. Arrastei-a até em casa. Ela estava completamente dopada. Eu também já havia tomado alguma coisa, mas ainda me equilibrava. Cassie ficou plantada no meio da rua, em êxtase, vendo 2 faróis indo para cima dela. Fui obrigada a puxá-la até a calçada para que não fosse esmagada. Eu a empurrei até meu quarto, mas minha mãe apareceu. Cassie e eu tivemos a mesma alucinação. Minha mãe era muito gorda para entrar no quarto,
e ficou presa no batente da porta. Isso nos fez rir tanto que não conseguíamos mais parar. Vi minha mãe transformada em dragão, um enorme dragão inofensivo com um osso bem decorativo pregado no meio dos cabelos. Nos dobrávamos de tanto rir e minha mãe sorriu alegremente com a gente. Acho que ela pensou: eis aí duas adolescentes louquinhas. Daí em diante, Cassie passou a me levar quase todos os sábados ao Sound. No início, eu a acompanhava simplesmente porque, se não fosse, não saberia o que fazer sábado à noite. E, pouco a pouco, eu me habituei ao Sound. Contei à minha mãe que a gente ia ao Sound. Ela me autorizou com uma condição: que eu voltasse para casa no último metrô. Ia correndo tudo bem até um sábado do verão de 1975. Tínhamos decidido passar a noite no Sound. Aí, como sempre, dissemos que dormiríamos uma na casa da outra. Dava sempre certo essa história, porque não tínhamos telefone. As duas mães não nos podiam controlar. Primeiro fomos ao centro de jovens, onde esvaziamos 2 garrafas de vinho. Depois preparamos um daqueles cigarros de maconha. Cassie, além disso, ainda engoliram os comprimidos de efedrina, que às vezes provocavam crises de consciência. Quando notei que Cassie tinha desaparecido, pensei: merda, e agora? Ocorreu-me uma ideia do lugar onde ela poderia estar e fui direto para o metrô. Ela lá estava. Dormia, deitada num banco. No chão, perto de sua mão, um saquinho de batatas fritas. Antes que eu conseguisse acordá-la, chegou um metrô, e dele desceu a mãe de Cassie. Ela trabalhava em uma sauna e voltava do trabalho às 10 da noite. Quando encontrou sua filha, que na verdade deveria estar em minha casa, deu-lhe 2 bofetadas, uma à direita, outra à esquerda. Deu para escutar o estalo. Cassie acordou vomitando. Sua mãe agarrou-a pelo braço, como faz a polícia, e levou-a embora. Esse par de bofetadas na estação de metrô provavelmente evitou muita coisa. Sem ele, Cassie teria, sem dúvida, e antes ainda que eu, aterrissado na cena e na prostituição de crianças. E não estaria em condições de fazer o exame para sua formatura. Cassie ficou proibida de me ver e não mais podia sair de noite. Durante certo tempo, eu me senti muito só. A turma já não me oferecia grande coisa. Continuávamos a nos encontrar no centro de jovens, mas eu não podia suportar a ideia de não ir ao Sound aos sábados. Cada vez mais gostava dos caras quentes que o frequentavam. Eles eram os meus ídolos. Eram mesmo muito mais sensacionais que os carinhas da turma, que nunca punham o nariz para fora do conjunto Gropius. O único problema era que eu andava sempre dura. Cassie recebia 100 marcos de mesada, dava para a maconha e para os comprimidos. Dali em diante era preciso que eu descolasse a grana sozinha, se preciso, até roubando. Não tinha ninguém para me acompanhar ao Sound, então ia sozinha. Na sexta-feira seguinte ao par de bofetadas, fui à farmácia comprar uma caixa de efedrina, isso se vende sem receita. Já não tomava 2 comprimidos, mas 4 ou 5. Ia ao centro de jovens para pedir dinheiro para um baseado e em seguida corria para o metrô. Não pensava em Cassie. Aliás, não pensava em nada. Vivia num mundo estranho e fantástico, o dos maconheiros. Em cada estação eu me divertia procurando entre as pessoas que subiam aqueles que iam ao Sound. Via-se logo, um jeito especial, cabelos longos, botas com salto de 10 centímetros. Meus ídolos, os ídolos do Sound. Já não tinha medo de ir sozinha. Na escada esbarrei em um rapaz. Ele me olhou e murmurou alguma coisa. Eu o achei terrivelmente descontraído. Era alto, magro, com cabelos loiros, compridos, e um ar extraordinariamente calmo. Ainda na escada começamos a conversar. Eu me sentia bem mesmo. Nós nos entendíamos, e cada frase nos aproximava mais,
gostávamos do mesmo tipo de música, fazíamos o mesmo gênero de viagem. Ele se chamava Atzi. Foi o primeiro rapaz que achei realmente sensacional. Pensei ser amor à primeira vista. Pela primeira vez na vida ficava gamada por um cara. Atzi me apresentou aos seus amigos. Uma turma bem descontraída. Logo entrei na deles. Falava-se de drogas e dos melhores métodos para voar. E sobre isso eu já sabia tanto quanto eles. Falaram também da heroína. Estavam todos de acordo que é uma sujeira, que é melhor dar um tiro na cabeça do que se meter com heroína. Dei minha opinião, é preciso ser completamente débil para se picar. Depois falamos de roupas, como ajustar os jeans. Sobre isso também podia dar a minha opinião. Emagrecia tão depressa que necessitava fazê-lo quase a cada semana. Os jeans super justos eram, aliás, uma espécie de marca de fábrica para os frequentadores do Sound. Eu lhes ofereci o único trabalho de costura que sabia fazer: ajustar calças. Não precisei batalhar para ser aceita pela turma. Sentia-me tão calma, com tanta confiança em mim, que até me espantei. Havia um outro rapaz que logo achei muito simpático. Chamava-se Detlef. Era bastante diferente de Atzi, muito delicado, com um rosto muito meigo, bonito, ainda com traços infantis. Tinha 16 anos. Era com ele que conversava com mais liberdade. Detlef tinha uma namorada muito engraçada, Astrid. Ela tinha classe. Dizia cada uma que a gente rolava de tanto rir. Tinha sempre a palavra exata. Era o que eu mais admirava nela. Havia somente um cara, na turma, de quem era preciso desconfiar, Black. Se falássemos qualquer bobagem, ele dizia coisas que machucavam a gente. Uma vez contei que, depois de fumar, brinquei no metrô com um bebê que era um verdadeiro anjo de Black. Imediatamente, fez um comentário estúpido. Era preciso prestar muita atenção para falar quando ele estivesse por perto. Havia um outro rapaz de quem eu não gostava, era um garanhão. Depois de minha aventura com Charlie eu não suportava mais esse tipo de cara, mas ele não ficava todo o tempo com a turma. Passamos a noite conversando, saindo de vez em quando para puxar um fumo. Depois que o Sound fechou, fomos ainda dar uma volta em Kurfürstendamm. No metrô, no caminho de volta, eu estava invadida pela felicidade. Fui aterrissando devagarinho, sentindo uma agradável moleza, pois, pela primeira vez na vida, estava apaixonada. Dali em diante vivia esperando pelos fins de semana. Atzi era terno, cheio de cuidados. Na terceira vez em que nos encontramos no Sound, ele me beijou e eu retribuí seu beijo. Foi um beijo bem inocente, não queria ir mais longe do que isso. Atzi sentiu e compreendeu, sem que fosse necessário tocar no assunto. É a grande diferença entre os drogados e os alcoólatras. A maioria dos drogados é sensível aos sentimentos dos outros, pelo menos quando se trata de um dos membros da turma. Os alcoólatras, quando estão bêbados, dão porrada nas meninas. Sempre querem trepar. Nós não, nós tínhamos uma outra ideia das coisas importantes. Atzi e eu éramos como irmãos. Ele era o meu irmão mais velho. Andávamos sempre de braços dados, o que me dava a sensação de estar protegida. Atzi tinha 16 anos, era aprendiz de vidraceiro, e seu trabalho era, para ele, uma verdadeira merda. Ele tinha uma ideia bem clara sobre aquilo que deve ser uma moça legal. Para lhe agradar mudei de penteado e comprei numa loja de roupas usadas um casaco, ele adorava casacos. Era um maxi, com uma abertura que ia até a bunda. Não imaginava mais a vida sem Atzi. Também já não voltava para casa às 5 da manhã. Quando o Sound fechava, permanecia com a turma. Aterrissávamos juntos e passávamos toda a manhã a badalar pela cidade. Íamos a exposições, ao Zoo, ou ao Kurfürstendamm.
Às vezes ficávamos juntos o domingo inteiro. Contei à minha mãe a história de Cassie, mas inventei novas amigas na casa de quem ela acreditava que eu dormia. Tive sempre uma enorme imaginação quando se tratava de contar à minha mãe onde e como passava os meus fins de semana. Durante a semana continuava a me encontrar com a antiga turma do centro de jovens, mas ficava sempre de lado, com ares misteriosos. Algumas vezes contava minhas aventuras no Sound. Eu acho que eles me admiravam. Que eu já dera mais um passo para dentro da merda total, ainda não sabia. E muito menos ainda que, dentro de muito pouco tempo, a maior parte deles também me seguiria. No Sound havia todo tipo de drogas, e eu tomava de tudo, menos heroína, Valium, efedrina, mandrakes, etc. E ainda, é claro, fumava maconha paca. Pelo menos 2 vezes por semana, tirávamos o maior barato. Engolíamos estimulantes e barbitúricos aos montes, tudo isso devia provocar uma guerra no organismo, e assim tínhamos sensações incríveis. Podia-se escolher o estado de espírito, bastava tomar maior ou menor quantidade de estimulante ou de tranquilizante. Quando queria fazer uma verdadeira festa no Sound, quando queria mesmo desafogar, carregava na efedrina. Se queria ficar tranquila, assim na minha, ou ver um filme no cinema do Sound, me enchia de Valium e Mandrake. Durante algumas semanas fiquei nas nuvens, feliz. Mas isso durou até aquele sábado horroroso. Estava chegando ao Sound quando encontrei Uwe, um cara da turma, na escada. Ele me disse: "Você sabe que Atzi deixou seu trabalho?" Silêncio. E disse ainda: "Agora ele vem aqui todas as noites." Percebi que Uwe tinha uma maneira esquisita, e saquei imediatamente: devia haver outra menina na história. Perguntei: "O que está acontecendo?" E Uwe respondeu: "Ele tem uma noiva, Moni." Que choque! Ainda tinha uma esperança. Podia não ser verdade. Desci até a discoteca. Atzi lá estava, sozinho. Nada havia mudado, ele me beijou, e depois foi guardar minhas coisas junto com as dele, na portaria. No Sound era preciso sempre guardar bem as coisas, senão nos roubavam. Moni chegou um pouco mais tarde. Eu nunca tinha prestado muita atenção nela. Sentou-se, naturalmente, com a gente, pois fazia parte da turma. Fiquei um pouco de lado e a observá-la. Ela era muito diferente de mim, baixinha, gordinha, sempre sorrindo. Com Atzi era assim, maternal. Comecei a pensar: não vai me chutar por causa dessa gorda idiota. Mas fui obrigada a reconhecer que ela tinha um rosto muito bonito e lindos cabelos loiros e compridos. Falei comigo mesma: talvez ele tenha necessidade de uma menina assim maternal e sempre de bom humor. Uma outra suspeita: Atzi tem necessidade de alguém que queira dormir com ele. Esta Moni é bem seu gênero. Estava bem lúcida. Aliás, nessa noite eu não havia tomado nada. Quando não suportei mais vê-los juntos, fui para a pista de dança para aliviar o sufoco. Quando voltei eles tinham desaparecido. Procurei-os por toda parte correndo como uma louca. Encontrei-os no cinema abraçados. Não sei como consegui ir procurar os outros amigos da turma. Alguém entendeu imediatamente o que estava acontecendo comigo, Detlef. Ele me abraçou. Eu não queria chorar. Sempre achei terrivelmente idiota chorar na frente do bando. Por que idiota? Não sei. Mas, quando senti que não podia mais conter as lágrimas, corri para fora. Atravessei a rua e fui me esconder no jardim em frente ao Sound. Chorei como Madalena. De repente, Detlef estava ao meu lado. Estava muito ocupada comigo mesma para atinar com o significado de sua presença. Só mais tarde avaliei como foi bonito, da parte dele, ter saído à minha procura. Não queria mais rever Atzi, olhá-lo, depois de ter chorado na frente de todo mundo por causa dele.
Mas Detlef me levou de volta ao Sound. Precisava voltar de qualquer jeito, pois era Atze quem guardava as minhas coisas. Voltei a mim, e decidi ir até o cinema reencontrá-lo. Mas não tive coragem. Detlef, que não me largara, se encarregou de fazê-lo. Eram quase 2 horas. Havia perdido o último metrô. Plantada na porta do Sound, não sabia para onde ir, morria de vontade de me drogar. Tinha necessidade, mas não tinha um puto tostão. Aí passou um cara do bando do centro de jovens, Pantera. Sabia que Pantera vendia LSD e que tinha sempre boa mercadoria. Pedi-lhe que me desse o suficiente para uma viagem. Ele me passou um comprimido de excelente qualidade, sem mesmo me perguntar por que eu tinha tanta necessidade numa hora daquelas. Engoli a coisa e desci outra vez para dançar. Dancei durante pelo menos 1 hora, me descabelando como uma louca. Mas não senti nenhum barato. Achei que Pantera havia me enrolado. Felizmente naquela noite alguns do centro de jovens estavam também no Sound. Falei com Piet da minha história com Atze. Ele também havia tomado LSD e, naquele momento, pensava em outra coisa. Contentou-se em me dizer: esquece isso, minha filha, não esquenta, e outras fórmulas do gênero. Enquanto comia um pudim de baunilha, dizia comigo mesma: a gente está sempre só. A vida é uma bosta. Fui levar o potinho do pudim para recuperar o depósito. No Sound pagava-se depósito por qualquer recipiente, para evitar roubo, e de repente é isso aí, é como um raio, eu caí levando comigo o banco. Levantei e voltei a dançar até a hora de fechar. Lá fora encontrei o bando incluindo Atze e Moni. E nem me toquei com isso. Atze levou Moni para sua casa. Nós fomos em direção ao Zoo. Alguém sugeriu ir ao Europa Center, onde acabamos indo à pista de patinação. A noite estava fresca, chovera e havia muita água em cima do gelo. Eu escorreguei nessa água imaginando andar sobre o mar. Escutei um barulho de vidro quebrado. Os meninos tinham atacado a vidraça do caixa. Um deles passou pelo vidro quebrado, abriu a gaveta e nos jogou pacotes de moedas. Antes que me tivesse dado conta, todo mundo começou a correr. Os meus saltos altos me atrapalharam. Caí simplesmente deitada sobre o gelo. Fiquei toda molhada. Detlef me esperou e me deu a mão. Quando chegamos diante do Café Kranzler, dividimos a grana. Cada um tinha direito a uma parte. Achei genial. Ganhei 2 pacotinhos de moedas de 5 marcos. Todo mundo estava louco de alegria. Não tanto pelo dinheiro, mas porque dribláramos os 2 guardas particulares que vigiavam o Europa Center à noite. Havia muito tempo que eles estavam de olho na gente. As moedinhas de 10 pennies a gente não dividiu. Jogamos todas pro ar. Caiu uma chuva de moedas de 10 pennies na frente do Café Kranzler. Fomos para a estação Zoo, onde ainda havia um boteco aberto. Tive má impressão. Era a primeira vez que punha os pés na estação Zoo. Era nojento ver crianças deitadas no vômito, bêbados por todos os cantos. Eu não imaginava que dentro de alguns meses também fosse passar todas as minhas tardes nesse lugar. Lá pelas 6 horas decidi voltar para casa. Já na cama quase tive um freak out, em inglês no original, alucinação. Nota do editor, pela primeira vez na minha vida. Na parede eu tinha um pôster representando uma negra fumando um baseado. No canto inferior direito havia uma pequena mancha azul, que ia se transformando numa máscara deformada, num verdadeiro Frankenstein. Consegui, com muito esforço, já assim numa pior, concentrar meu pensamento noutra coisa.